Salve galera, Ed Povos aqui na voz, começando o primeiro episódio do nosso novo quadro, que é o Lesquedroscore. Esse quadro aqui que promete trazer muita polêmica e informação aqui para nós. E é um novo modelo que eu quero trazer aqui para nossas lives e para o nosso canal do YouTube, com assuntos polêmicos e atuais que estejam em alta para a gente discutir junto em live. Então eu vou fazer todo dia, durante as minhas lives no TikTok, esse quadro aqui. Obrigado, Eri, tamo junto. Esse quadro aqui. E se você quiser participar e colar na live para trocar ideia junto, ao vivo comigo, é só me seguir no TikTok, que aqui no TikTok acontecem as lives diárias. E a gente vai fazer todo dia às 9 da noite esse quadro aqui, Lesquedroscore, pra gente falar e trocar ideia junto, beleza? E os temas de hoje vão ser tigrinho, inteligência artificial e carreira profissional, estudo, sucesso e essa parada toda. Inteligência artificial. Qual é a discussão agora sobre a inteligência artificial? Tem lá uma ferramenta para você fazer a sua fotinha estilo anime. Mas para a pessoa fazer o estilo do anime, os primeiros desenhos, as referências que a inteligência artificial usa para criar aquela parada lá, você está usando a inteligência artificial para fazer o trampo dele. Isso vai tirar a oportunidade de muitos cartunistas, vai tirar a oportunidade de muita gente, de infinitas profissões que vão ser afetadas por isso aí. Eu não fiz minha foto do Estúdios Ghibli, né? Que é aquela que tá muito em alta e tal. Mas aqui, enquanto a gente tava em live, eu usei o ChatGPT pra gente criar umas historinhas. Acho que até você se lembra, né, Thay? Marcão viu desde o começo as historinhas que a gente tava fazendo. E eu pedi pro ChatGPT criar um sistema, criar uma história, uma aventura de RPG e narrar aquilo para nós. E aí as pessoas que iam entrando na live, eu ia colocando o personagem daquela pessoa como se ela tivesse chegado na live, ela estivesse entrando na aventura. E aí cada um tinha uma habilidade, tinha características. O Marcão tinha uma característica que ele falava espanhol. Isso aí foi uma ideia do chat GPT, colocou ele com machado, ele queria ser mago. E aí isso tudo foi uma parada que transmite muita realidade do RPG. Mas o que acontece? Pela lógica da galera, e não a lógica que eu discordo 100%, pelo contrário, eu até fiquei bem assim balançado de utilizar as inteligências artificiais por conta dessa ideia que me passaram. Se fosse julgar por esse pensamento do pessoal que tá falando assim, mano, você tá fazendo, você tá cagando na cara do Estúdios Ghibli, tá ligado? Você tá cagando na cara do cara lá, esqueci como é o nome do cara, Hashirama, eu tava usando o ChatGPT excluindo um possível mestre de RPG, que todos têm todo o meu respeito e jamais ia ser a mesma coisa, porque o cara que é mestre de verdade, ele ia trazer toda uma parada diferente pra a nossa narrativa, né? Mas com o ChatGPT a gente conseguia criar ali e tipo, influenciar, pedir para ele fazer de uma maneira simples e rápida, sem muita necessidade de tantas regras, só para gerar o entretenimento. Então foi uma parada que eu fiz de uma forma diferente, não tô querendo me justificar, né? Fez também, tem um outro vídeo aqui do canal, a gente deu temas, criou música a partir do zero, que é uma parada também que, tipo assim, teoricamente vai tirar os músicos do mercado. Você acha que vai? Qual é a opinião de vocês? Eu não me abstenho de usar, se eu conheço um negócio, tá lá gratuito, eu vou lá descobrir, porque meu papel, eu acho que é conhecer e aprender. Se tá lá disponível, eu não deixo de usar e não me sinto culpado. Eu me sinto assustado com como está sendo utilizado. Depende de criar uma voz afinada e uma letra boa, sim. Se criar, exatamente.
E o que eu quero dizer é que, tipo, se a gente respeitar o negócio, se a gente utilizar da maneira que é legal, beleza. Mas muitas pessoas não vão e não tem como controlar isso. Eu acho que a forma de controlar seria uma regularização, uma regulamentação que desse direitos para as pessoas que estão alimentando a plataforma. Entretanto, os conteúdos dessas pessoas estão na internet para livre acesso. Então, o que a inteligência artificial faz? Ela busca os arquivos que estão postados na internet e ela se alimenta disso. Então, eu acho que deveria ter uma regularização, mas não enxergo como, tá ligado? É fácil ver a galera falando, mano, tem que regulamentar, tem que dar uma porcentagem pro Estúdios Ghibli de cada uma dessas fotinhas que foi gerada, tá ligado? Mas e aí? Vai dar uma porcentagem também pro cara aqui do bairro? Né? Vai escolher alguns? Vai ser para todo mundo? Como é que isso ia acontecer? Porque tem o cara ali do bairro que ele postou o trampo dele, mas ele não é o Ghibli. Quando estavam fazendo as outras imagens, quando eu fiz aqui imagens, foi antes de sair essa polêmica, e eu tava criando imagenzinhas de anjo, de não sei o que, de possíveis personagens pro RPG, mas ele foi alimentado com as artes de todo mundo que tá na internet, tá ligado? Então, essas pessoas não são famosas e tal, e até então ninguém tinha focado justamente num artista famoso. Quando focaram no cara, tipo, Miyazaki é foda, ele tem todo o meu respeito, eu amo ele, vamos defender o Miyazaki aqui, porque estão fazendo justamente a arte do cara no trampo. Então, essa regulamentação tem que ser muito bem pensado como é que vai fazer, sabe? E com as coisas já na bola de neve que estão, muito complicado, muito complicado. Eu não sei uma solução para isso, mas eu quis trazer aqui o que está sendo discutido e as minhas experiências, né, que eu tive com inteligência artificial de criar texto, de narrar RPG para nós, trocar ideia, de criar música, de criar vídeo. Já mexi com todas e não me acho, não tô achando que eu fiz nada demais não, até porque o bagulho tá aí, tá free e tá todo mundo usando. Não cometi nenhum crime, mas essa galera foi sim plagiada. Muitas pessoas estão sendo roubadas sua arte lá, mas felizmente ela tá lá livre na internet e não tem como proteger, tá ligado? E agora vamos para o próximo tema, transição! O outro tema, e que vem a calhar porque hoje é o dia da engenharia, e tá aqui eu e Marcão, dois engenheiros, tá ligado? E eu sou formado em engenharia, para quem não sabe, sou pós-graduado em análise estrutural e sou corretor de imóveis também. Fodástico, sim, Marcão. E o Marcão, é engenheiro químico, tá sempre aqui comigo na live, cara. Eu sempre digo que ele é co-host aqui da live, tá sempre me apoiando, comentando os vídeos, me dando ideias, enfim, não podia ser diferente, ele tá aqui nesse momento, nosso primeiro Lesquedroscore. E, manos, o que acontece é que quando você vai escolher o que você vai fazer, essa decisão geralmente de universidade, que faculdade você vai fazer, é tomada quando você ainda é bem jovem, tá ligado? Isso aí é uma das paradas mais cruéis que existe, assim, que eu vejo, que é tipo uma pessoa muito nova que não sabe nada do que vai fazer ali, escolher e de repente entrou ali numa universidade e vai continuar estudando, e tipo assim, aquilo vai ser o universo dela a partir dali. Aconteceu comigo de tipo assim, eu ter uma visão, uma ideia do que eu queria encontrar na engenharia civil, eu encontrei outra coisa totalmente diferente, mas por estar ali vivendo e vendo pessoas que dava certo, vendo professores que eu admirava, acabei me apaixonando muito por aquilo ali. E eu curti muito, eu não me arrependo de ter feito,
a, a minha faculdade. Eu aprendi muito, isso moldou muito quem eu sou hoje. Foi muito da hora, tá ligado? Foi muito da hora mesmo. Eu tive sorte de fazer um curso que eu curti. Mas muitas pessoas entram em cursos que desistem, entram em cursos que acabam não gostando, entram em cursos e acaba ficando preso e não tem a visão de mudar a, a sua trajetória ali. Acaba entrando no emprego e acaba vivendo frustrado porque esse foi o fluxo ali da vida, não sei o que, acho que esse era meu destino mesmo, era para eu estar nessa mesmo e tal. E muitas vezes tem várias outras coisas que essa pessoa poderia ter feito e que seria mais, sei lá, interessante para a vida dela. E que ela não se permitiu explorar, tá ligado? Como no meu caso, que eu tô hoje criando conteúdo pra internet, tá ligado? Isso foi uma parada que sempre meio que existiu em mim, desde quando eu fazia o ensino fundamental. Eu gostava de postar umas coisinhas, eu gostava de assistir conteúdos e eu tinha essa brisa de um dia fazer conteúdo pra internet, tá ligado? E aí, assim que a minha época que eu fiz os primeiros vídeos pro YouTube, foi na época que eu tava me formando, que eu fiz o meu segundo canal, né? Que eu comecei a fazer uns conteúdos assim, realmente editado, legal. Mas antes disso eu já tinha uns videozinhos treinando, umas paradinhas assim. Então, tipo assim, mano, é muito difícil você se permitir virar pra uma carreira dessa, tá ligado? Você tendo um diploma, tendo pessoas com expectativa de lado, a engenharia tá na minha vida. Eu brinco com isso, mas a qualquer momento eu tenho essa ferramenta, se eu precisar, tá ligado? Pra poder apostar nessa ideia. Mas além disso, eu tenho também a condição de apostar no meu sonho. E hoje eu consegui abrir os olhos para ver que isso daqui, eu tô enfrentando uma fase difícil, né? Que é quando a gente tá apostando ali, tá fazendo conteúdo, mesmo parecendo que não faz muito sentido, porque você não tem aquela monetização, tá no início. Mas eu acredito muito que se eu continuar fazendo o que eu amo, que eu gosto, vai chegar um momento que o corre vai virar, tá ligado? A gente tem que ter formas de monetizar o conteúdo que a gente faz para poder sobreviver. Mas a gente fazendo o que ama, vai chegar um momento que vai dar certo, tá ligado? Então, se vocês são jovens ainda, tenta pesquisar muito antes de decidir uma faculdade. Antes, na minha época, não tinha uma referência de engenheiro, assim, para eu ir lá e trocar ideia. E se a sua ideia é fazer engenharia ou alguma coisa do tipo e quiser trocar ideia comigo para saber o que é, como é que é, se eu puder ajudar, eu estou disponível para trocar ideia. Se for sobre outro curso, tenta procurar uma pessoa que está iniciando no curso, que vai ter alguém na internet. Graças a Deus hoje tem muita gente falando sobre tudo, tá ligado? Então você dá uma olhada se eu quero fazer uma faculdade ali de nutrição. Dá uma olhada, tem hoje os planos de diretor do curso inteiro para você olhar quais as disciplinas, qual é os rolês que tem lá, o que você vai passar. E é isso, tá ligado? Tenta se informar ao máximo para você não perder tempo fazendo negócio. E se você tiver a vontade de ser desenhista, de ser artista, de fazer alguma parada que não é necessariamente uma coisa tradicional, tá ligado? Aposta nisso também. Claro que você tem que ter uma estabilidade, buscar uma estabilidade ali, mas se você tem condições, você tem um sonho de fazer uma parada diferente, mano, aposta que pode ser o diferencial pra sua vida. E eu acredito que vai ser o meu, tá ligado? Vai ser através daqui que eu vou conseguir, sei lá, ajudar de verdade minha família, fazer coisas incríveis, sabe? E eu não vejo isso, no meu caso, pela engenharia. Eu não vejo isso acontecendo comigo através da engenharia, fazendo projetos e ficando amarrado em obra. Para o meu caso, para o meu estilo de vida, para o meu modo de pensar, eu preciso de uma liberdade, preciso de
criar conteúdo, preciso de arte na minha vida. Não que a engenharia não tenha arte, tem muita arte também, mas eu não me vejo por esse lado, eu me vejo apostando nesse tipo de conteúdo aqui. E um dia a gente vai estar trocando ideia num podcast aí dos grandes, contando essa história aqui, e vai ter esse vídeo aqui eternizado dessa live que aconteceu hoje aqui, no dia 10 de abril, no dia do engenheiro, no TikTok, e foi lá para o YouTube. E a gente tá iniciando o nosso quadro Lesquedroscore, e vai ter ainda muito mais edições, se Deus quiser, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Quem puder deixar o like e colar nas próximas edições para trocar ideia ao vivo sobre temas polêmicos da atualidade, nós estamos juntos, beleza? Gratidão, galera. E já vai comentando aí, né, o que você achou desse tipo de conteúdo, se você gosta desse modelo de trocar ideia em live, ao vivo, e depois trazer para cá, essa ideia que eu trouxe hoje, beleza? E aí a gente vai continuando nossa livezinha por aqui.